Cara, o Rogério, né? Eu queria... Foda. Então, queria saber de você, porque assim, eu não sei se pra você... porque por causa da sua idade e tal, você obviamente pegou um período que o São Paulo não foi tão vitorioso assim, mas pra muitos o Rogério, se não é o maior, um dos maiores do São Paulo, né? Eu vi outro dia um gringo, um inglês, fazendo um vídeo curto falando do Rogério Ceni, né? Falando o que ele fez na carreira dele, falando que ele é o goleiro com mais gols. Ele fala assim, cara, se o Rogério Ceni fosse aqui da Europa, ele ia estar no hall dos maiores jogadores de todos os tempos, mas como foi no Brasil, a gente não presta atenção direito. Mas aí, mostrando assim, né, as performances dele nos mundiais, o que o cara é muito gigantesco, né? Só que aí ele tava, eu tô falando de uma percepção da gente daqui, de fora, que é São Paulino e tal. Ele foi pro Flamengo, né, e teve lá questões de relacionamento, não sei o que, e saiu. Apesar de, em termos de resultado, não foi mal. Foi campeão brasileiro e tal, não sei o quê, né? Eu, particularmente, não gostava do time dele, mas tudo bem. Mas teve resultado, mas aquela coisa, todo mundo fica com aquele negócio, pô, o time do Flamengo é foda, bilionário, tem tudo, porra, tem jogador pra cacete, e os caras são históricos e tal. Beleza. Aí, esse ano, no São Paulo, cara, o São Paulo é um clube muito midiático, torcida muito grande, então toda hora estão falando deles. Mas, cara, era todo dia uma confusão diferente, maluco. E assim, desde que o Rogério sai e entra o Dorival, acabou. Parece que não acontece mais nada de problemático lá dentro, né? De questão de ambiente. Parece que o Rogério teve muito problema com o jogador. E a gente vê com o Dorival agora, um monte de jogador que tá se destacando, o Rogério nem usava, né? E como é a sua percepção dessa situação? Cara, o Rogério é fácil, meu maior ídolo, né? Se tem um cara que me fez me apaixonar pelo futebol, além do que eu já nasci apaixonado, entre aspas, né? É o Ceni. O Ceni é um cara que tem uma participação muito grande nessa minha paixão, na formação da minha paixão em relação ao futebol. E eu vou sempre ser fã número 1 assim do Ceni, sabe? Sempre, um dos dias que eu mais travei na minha vida foi o Aloysio Chulapa, tava na pizzaria com ele. Depois do jogo ele falou, vamos lá conhecer o Ceni. Eu olhei pra ele, oi? Aí ele, vamos lá, vem, você é família também. Me levou, cara, no vestiário, eu conheci o Ceni, tirei uma foto com o Ceni assim. Foda. Tá louco, cara. Aquilo ali pra mim... Muito foda. Pô, foto de capa virou no meu celular, sabe? Tudo assim... Então o Ceni vai ser sempre o meu grande ídolo. Você tem que ter um lado assim difícil, que é o lado de você criticar seu grande ídolo no lado do futebol. Eu, quando entrei na Band, por exemplo, na segunda semana, eu cheguei pro Denilson e falei, Dená, o que o jogador não gosta de escutar? O que você acha que passa do ponto? Ele falou, Juvená, você tá numa função que às vezes você vai ter que criticar pontualmente, você critica o cara do que ele fez no jogo, o que ele fez em tal situação, e é isso, não vai pra lado pessoal ou nada assim, sabe? E eu reconheço que isso, eu ter chegado no Denilson no comecinho e falado isso, foi um negócio que me ajudou muito, cara. Acho importante. Até ter uma relação legal com os jogadores, porque, cara, não quero ser o jornalista chato que os jogadores vão olhar, puta, cara, esse mala aí, tá vindo aí. Não, cara, eu tô no ambiente com jogadores, em evento, um monte de coisa assim, me dou bem com os caras, converso com os caras, sabe? E eu acho isso super importante. Com o Ceni era a mesma coisa, cara. Tem um momento que o São Paulo não tava jogando nada, que eu falei, São Paulo aparenta ser um time mal treinado. E pra mim era isso do Ceni, sabe? E ele tinha um problema de relacionamento realmente com alguns jogadores, isso tinha. Tinha muitos jogadores que gostavam dele bastante também, por exemplo, o Caleri. O Caleri é um cara que ficou super chateado com a saída do Ceni, ele publicou até, enfim. Mas é um cara que, até no Flamengo, cara. No Flamengo, quando o Ceni participa de um programa na ESPN esse ano, os caras estão na piscina, Gabigol vindo por isso. Pô, Rogério, saudades e tal. Então ele é um cara legal, sabe? É um cara que no relacionamento às vezes é meio desgastante e difícil. Só que, o Ceni vai ser sempre meu grande ídolo. Por isso que, pra mim, é muito mais triste do que qualquer outra coisa ter o Ceni saindo de São Paulo de uma maneira, entre aspas, conturbada. O Ceni, cara, deve ser também uma coisa muito foda. A gente conversou isso daqui, porque o Rogério, ele foi um cara pica. E muito acima da média. Deve ser foda pra ele manter esse relacionamento com outros caras, principalmente quando você trabalha com um jogador muito abaixo da média. Claro. Você imagine você chegar numa posição na sua carreira que você é a referência no gol, como é o caso do Rogério. E você às vezes vai trabalhar com um goleiro que é muito abaixo do que você foi. Eu acho que um dos problemas do Rogério é chegar nesse ponto. É saber chegar, abaixar o nível dele pra aumentar o do próximo. Você entende o que eu quero dizer? É mais ou menos isso, essa coisa. Tem cara que não tem como, cara, é muito grande. O Rogério foi um cara muito foda. Como é que ele vai explicar pro outro cara uma coisa que é simples pra ele? Não é, às vezes o simples pra ele é impossível pro outro goleiro, sabe? Então eu acho que um dos problemas de relacionamento do Rogério é porque é um cara muito acima da média. Imagina pro Rogério ter que ficar olhando pra jogador, na verdade, não só pro São Paulo, pra qualquer coisa, ninguém bate mais falta, ninguém sabe mais bater falta. O que aconteceu? Ninguém bate mais falta, né? Não, de tudo. O Rogério Ceni, quando a gente fala, você falou até do gringo, cara, o Rogério Ceni pra mim tá entre os maiores goleiros da história do futebol, por tudo que ele fez. Irmão, goleiro que tem mais gols do que diversos atacantes que jogam em times da primeira divisão, cara. É loucura, completamente loucura isso.
E pra ele realmente ver jogador talvez que não esteja tão interessado também, tá louco, cara. Deve ser foda. O Rogério Ceni que era o primeiro a chegar, o último a sair do treino, aí vê um jogador no São Paulo, e sendo campeão de tudo, aí vê um jogador no São Paulo que, pô, não quero jogar, tal, tô aqui, pô, pro Rogério Ceni quando teve aquela história, foi o Marcos Paulo, né? Foi. Que publicou não sei o que lá no Instagram, deve ter ficado muito puto com aquilo. Pra mim ele geriu mal essa situação, tá? Não, eu também Os dois. Eu também acho que geriu mal, mas eu entendo que ele deve ficado muito puto com aquilo justamente como você falou aí. Não, né? pô, com todo respeito, o Marcos Paulo, um cara que pra mim também é um bom jogador, eu acho bacana. Só que, pô, no São Paulo, é Rogério Ceni e Marcos Paulo, né? É. E daí o Rogério Ceni vê o Marcos Paulo postar aquilo, eu entendo completamente a fúria dele, né? Porque falaram que foi um momento, assim, insano lá dentro. Foi loucura, assim, do Ceni e tudo. Mas depois fica difícil sustentar um vestiário depois de fazer uma merda dessa, né? Claro. Então Cara, e você falou aí, Rogério, Marcos Paulo. Você acha que essa questão do Rogério, Marcos Paulo foi um dos motivos para ele voltar para o São Paulo? A questão da blindagem? Porque hoje, dentro do Corinthians, por exemplo, te dando um exemplo, o Luxemburgo é muito isso. Ele é um verdadeiro, é uma blindagem para a diretoria. Você acha que isso aconteceu dentro do São Paulo em algum momento? Porque o Rogério é um nome que vai segurar a torcida. Mas, tá. Não, isso pode ser, cara. Em relação ao Rogério Ceni, assim, é muito fácil. Não que seja o caso dessa diretoria, tá? Isso, pra mim, é discutível, enfim. Mas você ter um Rogério Ceni como treinador é um escudo, cara. É um puta de um escudo. Não, e é o caso até, cara. Sempre é assim. Vai o Rogério Ceni falar, vai a imagem do Rogério Ceni falando sobre o São Paulo numa coletiva e não respinga na diretoria. Claro que é, né? Então, pra mim rola isso. Mas o Ceni no São Paulo, pô, eu tenho um sonho ainda de ver o Ceni ser campeão do São Paulo, né, cara? Pô, imagina que legal, assim. A Sul-Americana eu fiquei muito triste por isso, né? Tava lá na Argentina. Pô, até eu fiquei, cara. Juro que você tava no São Paulo nesse Cara, ano, eu tava. Quero Sinceridade. que se lasque. Não, mas eu tava sentindo, cara, pô, vou ver o Ceni campeão pelo São Paulo. Isso é muito louco. Meu grande ídolo desde que eu nasci. Teve uma vez até que eu fui num evento no CT de São Paulo com 2 anos de idade, que tem às vezes umas ações assim. E, pô, eu tenho até hoje um bonezinho, cara, uma cabeça desse tamanho assim, autografado pelo Ceni, sabe? Então vai pra sempre ser meu ídolo e eu torço pra que ainda um dia volte no São Paulo. Não sei nem se como treinador, cara. Quem sabe o Rogério Ceni dirigente no futuro. Pô, um cara que o Muricy tá agora, né? Mas eu exato. acho que volta ainda como treinador, cara. Também acho. É tão maluco. Até a carreira é muito longa, cara. o Rogério ainda, né? É cíclico demais, né, cara? É, muito jovem. Eu acho que o Rogério tem que ter essa, sabe, essa coisa mesmo de... Assim, falando do Rogério treinador, você gosta do esquema dele? O método de trabalho dele? Pô, cara, é que... Esquece o ídolo. Depende, eu acho que depende muito, assim, porque tem jogo, o Rogério Ceni conseguiu encher o saco da Abel Ferreira, cara, por exemplo, e ninguém consegue, é muito difícil no Brasil. O Palmeiras, nos últimos, sei lá quantos, 100 e poucos jogos, assim, perdeu pouquíssimas partidas, e o Rogério Ceni sabia jogar contra o Palmeiras, sabia armar o time. Então, pra mim, ele tinha pontos positivos, mas também tinha pontos de que, às vezes, cara, parecia que o time de São Paulo era péssimo. E daí chega o Dorival do nada e em 10 jogos dos 10 primeiros jogos ele não perdeu nenhum, né? Se não me engano, perdeu um. Não me lembro agora certinho. Fazendo arroz com feijão, né? O arroz com feijão, colocando os caras pra jogar. Hoje também aqui o São Paulo que joga bem futebol, principalmente no Morumbi, fora também tá dando bem. Então, pra mim, tem essa questão de que... Pô, fiquei triste com a saída do Ceni, mas tô muito feliz com o Dorival Diola. Se tivesse ganhado a Sul-Americana, ia jogar esse jogo contra o Sevilha, mano. Pô, lá na Espanha, imagina. Sevilha cara. e São Paulo, ia ser pica, tá?